Bom, agora a gente vai começar a estudar a outra geometria, né? Que é a geometria trigonal. Qual que é o formato da geometria trigonal? É o seguinte, é o átomo central, e nesse átomo central se ligam três ligações químicas no átomo central. E esse átomo central, para que ele tenha essa geometria aqui, a trigonal, né? ah, a gente vai ter essa condição aqui que a gente estudou. Por exemplo, no caso aqui, eles não podem ter dois pares de elétron, aliás, par de elétrons sobrando aqui no átomo, né? Então, na verdade, então, essas, é, essa geometria aqui, ela é o afastamento máximo entre três ligações químicas. É isso aí, tá? Eu sempre gosto de dizer porque, né, vamos dizer, mas eu não consigo imaginar o afastamento máximo entre três coisas. Cara, lembra o símbolo da Mercedes aqui, tá? É isso aí, ó. Esse formato do símbolo da Mercedes é uma geometria trigonal, certo? É o afastamento máximo entre três ligações químicas. E por mais que uma molécula tenha três dimensões para fazer o afastamento máximo entre três coisas, mesmo assim o afastamento máximo entre três coisas ainda dá uma figura plana. Então tu não precisa, ela não tem desenho em três dimensões, na verdade é um desenho em duas dimensões, tá? A gente tem um ângulo de 120 graus aqui entre uma ligação e outra. Então é esse o desenhozinho do símbolo da Mercedes-Benz ali, esse afastamento máximo, né? Essa é a geometria trigonal. Então, várias moléculas que a gente já estudou antes, elas se enquadram nessa condição aqui ó, de geometria trigonal. Por exemplo, aqui uma hora a gente, num slide que já passou no assunto passado, que era ligações químicas, né? Estudando as ligações covalentes, a gente já passou por essa molécula aqui, ó, o metanal. E essa molécula aqui é um átomo de carbono que faz uma ligação dupla com oxigênio e duas simples com hidrogênio. Aqui esse carbono ele não ficou com um par de elétrons sobrando na camada de valência. Então a gente tem um afastamento máximo de três coisas aqui, ó. Então é isso que você tem que colocar na cabeça. Afastamento máximo de três coisas, foram três ligações, é geometria trigonal. É isso. Resumindo, então, afastamento máximo entre três coisas, não tem par de elétron, né? São três coisas e as três são ligações, geometria trigonal. Aí aqui, esse discurso que eu fiz aqui com essa molécula, ele se aplica a todas essas outras que eu coloquei acima dessa linha amarela aqui, ó. Olhem só. O nitrogênio, mesmo esquema. O nitrogênio, ele é da família do grupo 15, tá? Ele tem 5 elétrons na última camada. Só que esse nitrogênio aí, ele precisa de 3 elétrons, então ele fez uma ligação dupla com um oxigênio, já conseguiu 2, fez uma ligação simples com outro oxigênio, já conseguiu o terceiro, fez o que ele queria, beleza, ia ficar sobrando um par de elétrons ali, só que esse par de elétrons fez uma ligação covalente coordenada com um oxigênio, e aí formou essa molécula aqui. Então, quando a gente pensa na geometria molecular, a gente sempre bota o olho no átomo central. O que é o átomo central? É aquele átomo que se ligou com mais elementos, né? Por exemplo, a gente não fica focando nesse oxigênio aqui, ó. O meu foco para ver a geometria da molécula é olhar o átomo central da molécula. No caso aqui é o nitrogênio, que se ligou com mais átomos. Então, isso aqui, para esse nitrogênio aqui, a gente vai ter o afastamento máximo entre três ligações. Três ligações. Então, afastamento máximo entre três ligações é essa geometria aqui, ó, trigonal. Então, eu até botei um certinho aqui, porque aqui a pessoa desenhou, lá a gente tinha desenhado certo, né? Aqui a gente desenhou certo. Só vou fazer uma observação, é que, como é que eu vou dizer? Dá para ver no olho aqui que não está bem certo, porque, por exemplo, dessa ligação até a de baixo não chega a dar os 120 graus, né? Ou seja, está meio apertado esses dois e tá uma espação grande aqui, estão vendo? Tá vendo? Porque 120 graus é 120 aqui, aqui e aqui, né? E aqui dá para ver que está bem aberto e aqui está bem fechado, né? Então, digamos assim, é bem... Quando eu peço para o aluno fazer na prova, o cara desenha esse troço meio tosco, assim, isso aqui já está meio tosco já esse desenho, entendeu? Dá para dar uma caprichadinha, é tipo o símbolo da Mercedes. Então vai comprar uma Mercedes que ganha duas pernas apertadas aqui, né? Entendeu? É isso. Então aqui só tá certo, mas não tá caprichada o desenho só, tá? Mas tá certo. E aí nessa mesma lógica a gente vem, essa molécula aqui era o ácido nítrico, né, que a gente estudou. Aqui o ânion nitrato também estava certo quando a gente estudou. Essa aqui era a molécula do ácido carbônico, que a gente já estudou. O ácido carbônico reage com água e forma o carbonato, que a gente já estudou também. Se enquadram então nesse exemplo aí que eu falei, ó. O carbono fez 4 ligações, né? Uma ligação dupla com oxigênio e duas simples com outros oxigênios. A gente tem um afastamento máximo de três coisas, afastamento máximo de três coisas, geometria trigonal, tá? Por último também a gente viu essa molécula aqui, ó, que é uma exceção à
a regra do octeto também, que é o boro, BF3, e lá no livro mostrava isso aqui como exceção à regra do octeto, né? E essa molécula aqui, a geometria dela é isso aqui, ó. Aqui eu já tentei fazer bem direitinho como é, né? Vou arredar um pouco para cá, tá meio torto ali. Mas tá aqui, ó. É o símbolozão da Mercedes, tá? Vou fazer uma propaganda da Mercedes, hein? Certo, pessoal? É fácil, né? Bom, então aqui, uma das moléculas que já passou lá no capítulo anterior de ligações químicas, né? Estudou ligação química covalente, é essa molécula aqui, ó, o SO3 que eu falei, que é um poluente e tal, né? Isso aqui se mistura com água e forma ácido sulfúrico, é a chuva ácida. Essa molécula aqui, ela não está desenhada certa. Isso aqui tá um desenho, parece um triângulo, né? Ela não é assim. A gente acabou de aprender. Porque, como é que é essa molécula aqui, ó? Vamos recuperar a química da coisa, tá? Eu estou fazendo já uma mini explicação das ligações químicas aqui, ó. O enxofre, tabela periódica, enxofre está aqui, ó. Enxofre é um calcogênio, tá? Eles têm 6 elétrons na última camada. Então, para eles faltam 2 elétrons, pela regra do octeto. E aí eles fazem 2 ligações covalentes e deu. É isso que eles fazem. Então, se a gente for olhar a molécula ali, ó, as 2 ligações covalentes que ele queria fazer, ele já fez aqui com esse oxigênio. Pronto. Ele já fez o que ele queria e esse oxigênio aqui já fez o que ele queria. Só que daí, como essa molécula aqui certamente devia estar num ambiente cheio de oxigênios, aí apareceu outros oxigênios ali pedindo elétron. E eles querem 2, né? Vocês já sabem. E aí, então, como esse enxofre aqui ele tem 2 pares de elétrons sobrando, ele muito bem fez uma ligação covalente com um oxigênio e outra covalente com outro oxigênio. Então, agora, a gente tem 3 ligações químicas aqui. E o enxofre ficou sem par de elétrons sobrando. Porque ele até tinha 2 pares sobrando, só que ele usou para fazer ligação covalente coordenada, certo? Então, na verdade, essa molécula aqui ela é o afastamento máximo entre 3 ligações químicas. E afastamento máximo entre 3 ligações químicas, caímos aqui, ó. Geometria trigonal. Então, para essa molécula, por isso que eu botei um errado aqui, ó, porque desenhado, a geometria plana dela até tá certo, mas a geometria, formato geométrico correto dela, né? A geometria plana não. A fórmula plana que a gente chama, né? Só desenhar a molécula no papel até tá certo, quimicamente certo. Mas a geometria dela não tava. A geometria dela é essa aqui, tá? Entenderam? Acho que é fácil, né? Por isso que eu acho isso aqui fácil, até legal de fazer essas coisas aqui, tá? Então agora a gente vai aprender uma nova geometria, tá? Que é essa daqui, ó. A geometria tetraédrica. A geometria tetraédrica é o afastamento máximo entre 4 coisas. Então, o afastamento máximo entre 4 ligações, a gente tem que lembrar que a molécula ela é tridimensional, ela tem 3 dimensões para espalhar 4 ligações. Então, que já fique bem claro o seguinte, ó, essa molécula aqui já passou pela gente aqui, ó, o CH4, que é o gás metano. E lá no livro, o cara desenhou o gás metano, isso aqui parece uma cruz, né? Se tu olhar isso aqui, parece uma cruz aqui, tá? E a molécula não tem formato de cruz, não tem. Não é assim essa molécula. O afastamento máximo entre 4 coisas, ela é essa imagem aqui, ó. Digamos que uma ligação fica para cima e outras 3 ficam levemente num ângulo para baixo. A gente tem um ângulo de 109,5 graus aqui, ó. As outras 3 elas ficam levemente para baixo e afastadas ao máximo possível uma das outras, tá? A parte de baixo aqui do desenho parece uma pirâmidezinha aqui. E se a gente imaginar que cada átomo desse está num vértice, a gente pode imaginar que toda a molécula, ou seja, toda a geometria tetraédrica, é como esse... Eu peguei esse cubo de Rubik aqui, que na verdade não é cubo, né? Tá um tetraedro, isso aqui seria um tetraédrico de Rubik. Lembra, né, dos cubos mágicos lá? Que aí o cubo mágico é o cubo de Rubik, mas aí o cubo é um cubo. E aqui não é cubo, aqui é um tetraedro. E existe, então o tetraedro de Rubik existe também, tá aqui o formato dele. Se alguém conhece, coisa assim, já brincou com o cubo mágico, vai lembrar do que eu estou falando, tá? Então é esse formato aqui. Se nunca ninguém brincou, não está entendendo o que eu fiz aqui, é muito fácil. Imagina uma pirâmide. Só que as pirâmides elas sempre têm 4 faces, né? Isso aqui você tem que imaginar uma pirâmide com 3 faces. É isso, tá? A pirâmide é com 3 faces aqui, tá? Então, essa é a geometria, tá? Eu posso, antes de ir adiante com os meus exemplos aqui, eu vou, assim, ó, quando eu dou aula disso, né, se fosse ao vivo e a cores lá a aula, eu ia levá-la na aula os modelos moleculares, para montar a molécula e mostrar para vocês. E vocês fazerem também e assim por diante. Mas aqui, como eu não tenho essa possibilidade, eu vou dar o meu jeito. Então, o meu jeito de mostrar para vocês, caso ainda não perceberam direito como é que é essa molécula, é o seguinte, eu vou usar esse softwarezinho que eu tenho,
que é de montar moléculas, né? Mas eu não vou ficar usando ele, porque eu sei que vocês não têm, então eu vou tentar ensinar sem usar ele. Eu só vou usar agora, porque ele é o único jeito de eu mostrar para vocês que jeito que é essa molécula aí, tá? E é claro, vocês podem fuçar no YouTube, aí vocês vão achar também, mas eu só vou fazer rapidão aqui para vocês verem, né? Então a molécula CH4, eu vou deixar que apareça os hidrogênios. Inicialmente o software desenha ela em formato de cruz, né? Ele não está preocupado na fórmula geométrica correta. Aí eu forço ele a se preocupar. E agora ele acabou de fazer a forma correta. Aqui não parece ter muito sentido para a gente. Então eu vou pedir para ele colocar num sistema em 3D. Vou colocar cada átomo como se fosse uma bolotinha. E tá aqui a geometria tetraédrica. Consegue imaginar aqui, ó? Estão vendo aqui, ó? Ó, ó. Uma ligação é para cima e as outras três são levemente para baixo. Tem um ângulo para não tem um ângulo de 90 graus aqui, ó, né? Lembra que é 102 graus. Então, deixa eu puxar aqui na apresentação minha. Estão vendo essa molécula aqui, ó? Vou tentar pegar a minha e deixar igual essa aqui, ó. Fica aquela lá, é duas para um lado e uma para cá, né? Cadê a minha? Tá aqui. Aquela molécula ali que tá na apresentação ali é assim, ó. Tá no desenho do PowerPoint, lá tá aqui ela, ó. Tá vendo ela aqui, ó? Uma lá para trás, uma vem para frente, outra quase que pro lado e uma para cima, né? Ó lá, ó. É isso que tá o desenho lá, tá? Por que que eu fiz aqui a molécula, tá? Para vocês verem que a geometria tetraédrica, ela é o afastamento máximo entre quatro coisas. Marquem bem esse nome, ó, tetraédrico. E outra coisa que eu quero que vocês marquem aqui é o seguinte, ela é um formato em que a gente não pode ficar pensando assim, é uma ligação para cima e três para baixo. Não, até tá certo, mas eu quero mostrar para vocês que se a gente pegar qualquer outro ponto desse e botar lá para cima, vocês vão ver que a molécula ela segue sempre igualzinha. Isso aqui é uma perfeição, tá? Então eu vou tentar fazer aqui, ó, é meio chato fazer, mas eu vou tentar. Eu vou colocar essa átomo aqui de hidrogênio, eu vou botar ele lá em cima. Vocês vão ver que ela fica igual, quer ver? Então, foquem nesse átomo de hidrogênio aqui, ó. É difícil de fazer. Então, eu vou girando ele, tá ali, ele não perder ele de vista, né? Ó, ele tá indo lá pra cima, lá. Opa. Bem dificilzinho. Deixa eu trocar aqui. Aqui. Consegui, né? Consegui, ó. Eu coloquei um que tava aqui embaixo, lá pra cima, e a molécula fica igual. E assim vai para qualquer um deles. Qualquer um que tu colocasse para lá, ela tá sempre igual a molécula. E aqui eu posso, antes de finalizar o vídeo, posso deixar ela girando assim, até para vocês perceberem, ó. Qualquer um que vá lá pro lado de cima, ela tá sempre igual. Esse é o tetraedro, entenderam? Tetraedro, tá? Beleza? Então, vou acabar o vídeo aqui, depois a gente segue.